Seca calma. Irã lança míssil Segil e acende alerta sobre invasão de bases americanas e captura de soldados. Apesar das declarações dos Estados Unidos e de Israel de que a capacidade iraniana de lançar mísseis teria sido reduzida em torno de 90%, Teherã segue desenvolvendo e colocando em serviço novos modelos de mísseis, e a intensidade dos lançamentos aparenta permanecer estável. 7 ondas de ataques com mísseis iranianos atingiram Israel entre a manhã e a tarde de 15 de março, com relatos na mídia hebraica indicando vítimas e danos. Muitos dos mísseis lançados pela República Islâmica estavam equipados com ogivas de fragmentação, e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou ter utilizado um míssil balístico de médio alcance, de múltiplos estágios e movido a combustível sólido, conhecido como Segil, em um dos ataques. Pouco se sabe sobre o míssil iraniano, mas há informações de que ele possui um alcance entre 2.000 e 2.500 quilômetros, com uma ogiva que pode pesar entre 500 e 1.500 quilos. Os mísseis ativaram sirenes de alerta em diversas regiões centrais de Israel e, embora as forças de defesa tenham declarado ter interceptado alguns deles com sucesso, vários impactos foram registrados na área. Durante os ataques, Israel informou recentemente aos Estados Unidos que possui um estoque de interceptores de mísseis balísticos em quantidade considerada crítica. O relatório apontou que os americanos têm conhecimento há alguns meses sobre a limitação de Israel nesse aspecto e estão transferindo diversos sistemas de defesa aérea de outras regiões do mundo para o Oriente Médio. Além disso, o documento indicou que o lançamento de mísseis do Irã, equipados com ogivas de fragmentação, pode contribuir para o esgotamento do estoque de interceptores, não só de Israel, mas também de outros aliados na região. A rede de defesa aérea dos Estados Unidos e de seus aliados no Oriente Médio enfrenta uma crescente pressão, não apenas devido às ações do Irã, mas também devido às ações dos grupos pró-iranianos do chamado Eixo da Resistência, como o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, que entraram na guerra desde o início do conflito. Os Estados Unidos e suas forças aliadas afirmaram que não estão com escassez de interceptadores, porém, a prontidão da rede como um todo pode ser comprometida à medida que a guerra se prolonga, mesmo que haja estoques adequados desses equipamentos. Problemas técnicos podem surgir com maior frequência, e a demanda por manutenção pode fazer com que alguns sistemas essenciais fiquem fora de operação por determinados períodos. Um parlamentar iraniano alertou que o Irã poderia invadir bases militares americanas no Oriente Médio e capturar soldados, caso Donald Trump determine a tomada da ilha de Karg. As instalações militares na ilha de Karg, território iraniano estratégico responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do país, foram, segundo o presidente americano Donald Trump, totalmente destruídas, com Trump afirmando que o Comando Central dos Estados Unidos realizou um dos bombardeios mais poderosos da história do Oriente Médio. Ele afirmou que os ataques aniquilaram por completo todos os alvos militares na ilha, a qual qualificou como a joia da coroa do Irã. Horas mais tarde, o Irã advertiu que poderia reduzir a cinzas quaisquer infraestruturas energéticas de países aliados dos Estados Unidos, caso seus próprios ativos energéticos sofressem ataques. O ex-ministro das Relações Exteriores e membro do parlamento do Irã, Manouchehr Mottaki, reagiu ao ataque dizendo que, se os Estados Unidos ocupassem a ilha, o Irã poderia revidar com suas forças. Ele declarou: "Se eles ousam cometer tal ato e ocupar parte do nosso território, por que não deveríamos ir a uma parte do território deles, que agora existe na forma de suas bases regionais, realizar um pouso de helicóptero
e capturar suas forças. Há informações de que os Estados Unidos e seus aliados do Oriente Médio estão considerando uma possível invasão terrestre no território iraniano. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos confirmou que o navio de assalto anfíbio da classe Wasp, o USS Tripoli, e a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais estão sendo transferidos do Japão para o Oriente Médio. O navio de 40.000 toneladas será acompanhado pelo Grupo de Ataque Expedicionário da Marinha dos Estados Unidos, que inclui o cruzador da classe Ticonderoga, o USS Robert Smalls, o destroyer da classe Arleigh Burke, o USS Rafael Peralta, além de cerca de 2.200 fuzileiros navais. Além disso, o USS Tripoli tem capacidade para operar até 20 caças de quinta geração F-35B, além de aeronaves de transporte MV-22B. O Comando Central dos Estados Unidos, que coordena as ações contra o Irã, pediu especificamente essa nova força para ampliar as opções de operações militares na região e confirmou que a unidade de fuzileiros navais estará apta a realizar operações terrestres, caso seja necessário.